Oi aluno, oi aluna, tudo bem com você? Bom, aqui é o professor Vander e eu vim apresentar a vocês aqui hoje um conceito da geometria que está presente nas provas do Enem desde 2012. São 18 questões de lá para cá, todas elas estão presentes aí no material que você está recebendo e, na verdade, tem uma 19ª questão que apareceu um pouco antes de 2012, que menciona o título da aula de hoje, projeção ortogonal, mas que cobra uma ideia um pouquinho diferente. Tudo bem? Em outros vestibulares, além do Enem, aparece de vez em quando questões que envolvem esse assunto, tanto que no seu material vão estar presentes lá 6 questões de outros vestibulares, totalizando, portanto, 25 questões, só que a incidência do Enem, mesmo juntando todas as demais instituições, é muito maior, beleza? Então, olha só, a gente vai fazer assim. A minha sugestão é que você assista essa aula e depois procure resolver todas as questões do Enem que estão no material. Vai fazendo devagarinho, faz uma hoje, outra amanhã, e com isso você vai ter uma preparação sobre esse assunto que provavelmente vai aparecer na sua prova muito boa. Beleza? Eu vou começar aqui com uma tirinha para apresentar o assunto, depois uma breve teoria, não vai ser nada muito longo, apenas o suficiente para que a gente possa resolver as questões, e depois eu resolvo com vocês 3 questões do Enem. Beleza? Então olha só. Essa tirinha fala assim, ó, é um quadrado de certeza, parece um quadrado na figura ali. Triângulo, triângulo, certeza absoluta, né? Você vai enxergar um triângulo. Quer dizer, filho, antes de concluir, olhe por outros lados. Claro que essa tirinha, além da matemática envolvida, ela remete aí a algumas reflexões também de outros aspectos da vida, né? Mas para vocês observarem ali o seguinte, que a primeira imagem é de uma face quadrada que no final a gente acabou vendo que era uma pirâmide ali, né? Provavelmente, beleza? Depois, a segunda imagem é de uma face o quê? Lateral, ou seja, a perspectiva de visão da primeira imagem, da segunda imagem e depois olhando aquele sólido em um outro ângulo, são 3 perspectivas diferentes. Então, dependendo de como que o observador enxerga alguma figura, pode ser plana ou espacial, a gente vai poder ter ali figuras diferentes, formatos diferentes. Beleza? Só para você ter uma ideia um pouco melhor, olha só, nós temos ali um cilindro, que a base é um círculo. Se você projetar este cilindro num plano horizontal, você vai ter ali o próprio círculo, beleza? Agora, se você projetar aquele cilindro num plano vertical, olha a imagem que forma ali, ó, de um retângulo. Legal? Na figura ao lado, nós temos mais uma vez ali uma pirâmide, né, de base quadrangular. Nós temos ali a projeção no plano inferior, que vai ser o que? Um quadrilátero, né? Pode ser um quadrado, um retângulo, enfim, ou qualquer quadrilátero. E a projeção no plano vertical é mais uma vez um triângulo. Então a ideia dessa breve aula de hoje aqui, que o Enem cobra muito nas suas provas, é a gente trabalhar com projeções ortogonais de pontos e, consequentemente, de figuras. Beleza? O que é projeção ortogonal de um ponto sobre um plano? A definição que vai aparecer aí é um pouquinho técnica. Talvez não seja tão clara inicialmente, mas na prática é bastante tranquilo. Diz assim, ó, a projeção ortogonal de um ponto P do espaço sobre um plano alfa é o ponto em que a reta que passa por P e é perpendicular a alfa intersecta o plano alfa. Lendo a frase parece algo difícil, mas veja a figurinha. Nós temos um ponto P. Ao traçar uma reta R, passando por P e perpendicular ao plano alfa, aquele pontinho que é interseção de R com alfa, que é o P', denomina-se projeção ortogonal. O nome ortogonal é porque é segundo um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, se eu projeto um ponto em um plano,
eu vou ter o quê? Um ponto. E se eu projeto uma figura qualquer em um plano, eu vou ter o quê? Eu vou ter um conjunto de pontos. Porque para projetar uma figura em um plano, basta projetar cada um dos seus pontos. Por exemplo, ali, triângulo ABC. Ao projetá-lo no plano alfa, o vértice A será projetado e terá como projeção o vértice A'. O vértice B terá como projeção o vértice B'. E o vértice C terá como projeção o vértice C'. E cada um dos demais pontos, seja ele um ponto de um lado ou um ponto do interior do triângulo, será projetado e formará, neste caso ali, um outro triângulo, certo? Beleza. Claro que a projeção, já vou adiantar um pouquinho, de uma figura qualquer em um plano, não necessariamente vai ser a própria figura. Ou seja, pode ser a própria figura, beleza? Idêntica. Pode ser uma figura com o mesmo formato. No caso, projeto um triângulo. Eu posso ter um triângulo, mas diferente do triângulo original, ou pode ser mesmo uma outra figura diferente da original, dependendo do quê? Da posição da figura em relação ao plano de projeção. Belezinha? Legal. O que mais que a gente vai dizer aqui? Projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano. Basicamente, o que a gente tem que saber é projetar um ponto em um plano e segmentos em um plano. Basicamente, isso já garante para a gente aí um bom conhecimento. Um segmento de reta, que é, no caso, algo que tem início e tem fim, certo? É um pedacinho de uma reta. A projeção ortogonal de um segmento PQ sobre um plano paralelo é um segmento P'Q' congruente a PQ. Congruente é mesma medida, ou seja, P'Q' vai ser igual a PQ. Olha só, se o segmento for paralelo ao plano de projeção, eu quero projetar PQ em um plano paralelo, eu vou ter um segmento do mesmo tamanho. A gente fala que a projeção está em verdadeira grandeza. Esse é um termo um pouquinho mais técnico aí do desenho geométrico, que não vai ser cobrado numa prova, mas estou apenas mencionando, beleza? Agora, e se o segmento não for paralelo ao plano de projeção? Por exemplo, ó, se eu tiver um segmento oblíquo a um plano de projeção, então, a projeção ortogonal de um segmento PQ sobre um plano não paralelo pode ser um plano que forme um ângulo com esse segmento ou pode ser inclusive um plano perpendicular ao segmento, beleza? É um segmento P'Q' menor do que o segmento PQ ou ainda é um ponto. Como assim é um ponto? Olha só, na primeira imagem você vê um plano alfa, vê um segmento PQ oblíquo a esse plano, ou seja, formando um ângulo ali entre 0 e 90 graus, beleza? Legal. Observe que a projeção do P é o P', do Q é o Q', e cada um dos demais pontos vai ser projetado e vai formar o segmento P'Q'. Agora me diga uma coisa, aquele segmento P'Q' tem o mesmo tamanho de PQ? É menor do que PQ ou é maior do que PQ? É fácil de responder a essa pergunta. Olha só, se eu chamar de x a medida de P'Q', beleza? E fizer ali uma outra figura auxiliar, ou seja, aquele segmento vermelho paralelo a P'Q', vai acabar formando com PQ e mais aquele outro lado um triângulo retângulo, beleza? Ou seja, aquele segmento vermelho também mede x. Como x é um cateto do triângulo retângulo e PQ é a hipotenusa, então PQ é maior do que x, ou seja, x é menor que PQ. Neste caso, a projeção é o que então? Menor do que o segmento original. E se o segmento for P'Q', portanto, é menor que PQ. E se o segmento for perpendicular ao plano de projeção, estiver na vertical em relação ao plano, todos os pontos do segmento serão projetados no mesmo ponto. Ou seja, projete P em alfa, dá o ponto A. Projete Q em alfa, dá o ponto A. Projete qualquer ponto intermediário
em alfa, dá o ponto A. Ou seja, a projeção do segmento PQ será exatamente o ponto A. Beleza? Legal. Então, a projeção do segmento PQ é o ponto A. É o seguinte, pessoal, essa é a teoria suficiente, necessária e suficiente para que a gente faça qualquer exercício que o Enem já cobrou e que ainda vai cobrar futuramente. Beleza? Eu vou começar com a questão do Enem de 2022, a questão do ano passado, a questão mais recente do Enem e, na minha opinião, uma talvez das mais difíceis. Não era uma questão fácil. Diz assim, ó, um robô que tem um ímã em sua base se desloca sobre a superfície externa de um cubo metálico ao longo de segmentos de reta cujas extremidades são pontos médios das arestas e centros das faces. Ele inicia seu deslocamento no ponto P, centro da face superior do cubo, segue para o centro da próxima face, converte à esquerda e segue para o centro da face seguinte. Converte à direita e continua sua movimentação, sempre alternando as conversões, entre conversões à esquerda e à direita, quando alcança o quê? O centro de uma face. O robô só termina sua movimentação quando retorna ao ponto P. A figura apresenta os deslocamentos iniciais desse robô. Então, o Enem apresentou esse enunciado. Essa questão no seu material é a questão de número 18, beleza? Localiza lá então. E apresentou essa figura com alguns movimentos iniciais. Aí a pergunta é a seguinte, vou repetir a figura. A projeção ortogonal, essas duas palavrinhas mágicas aí, do trajeto descrito por esse robô sobre o plano da base, após terminada sua movimentação, visualizada da posição em que se está enxergando esse cubo é. Então, olha só, vamos inicialmente tentar descobrir qual foi o trajeto completo que o robô fez? Então, vamos lá. Vamos pegar o cubo, então, com alguns movimentos iniciais. Está ali o nosso robozinho no ponto P para iniciar a sua caminhada. Observe que nesse início ele está, logicamente, na face superior do cubo e ele só se deslocará pelas faces. Beleza? Então, olha só, o robô está ali à sua esquerda, né? Vamos marcar a esquerda dele na posição inicial e vamos marcar ali a direita dele. Então, esquerda, direita, beleza? A gente vai ficar marcando esse esquerda e direita a todo momento para não se perder, beleza? Então, ele vai caminhando ali até o ponto médio da aresta que está ali à sua frente, beleza? Então, ali ele vai ter o quê? Esquerda, direita. Quando ele chega no ponto médio, ele vai diretamente, é uma regra isso, para o centro da outra face. Então, o centro da outra face, ele desce ali e chega no centro. Quando ele chegar no centro, observe ali, ó, esquerda está para o lado de cima ali e direita está ali. Nesse momento, ele faz uma conversão à esquerda. Está escrito no enunciado. Então, ele está descendo aqui e ele vai converter à esquerda. Se ele converte à esquerda, então ele virou ali, está marcado isso na figura, vai até onde agora? O centro da aresta seguinte, beleza? E quando ele chegar no centro da aresta, marcamos lá, esquerda, direita, não se perca, né? Ó, direita, 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 a gente vai marcando por fora ali. E quando ele chegar naquele centro, ele vai até onde? Até aquele ponto médio, ele vai até onde? Até o centro da face seguinte. Essa face que ele vai até o centro agora é a face lá de trás, beleza? Olha o que ele faz lá, vai até o centro e temos esquerda e direita. Nesse momento, ó, ele está andando na face lá de trás, beleza? E ele vai converter à direita. Converter à direita significa ir para baixo. Está mostrado ali, ó, converteu à direita. A primeira conversão é a esquerda e a segunda é a direita. Aí ele foi para baixo, vamos marcar de novo ali, ó, esquerda, lá por fora, direita ali por dentro, para a gente nunca se perder, beleza? E ele vai depois até o centro. Bom, quando ele chegar no centro agora,
parou de fazer o desenho para a gente, ó, esquerda, direita. Se a primeira conversão foi à esquerda e a segunda foi à direita, essa agora é a esquerda. Só que olha só, talvez alguns estejam achando um pouco estranho, porque parece que a esquerda e a direita estão trocadas, mas é que nesse momento o robô está andando de ponta cabeça, isso mesmo, lá naquela face de baixo, em direção a nós aqui que estamos observando o cubo. O robô está vindo de ponta cabeça. Então a esquerda dele, certo? Vai ser do lado contrário. E agora é a hora de converter a esquerda. Então para onde que é a esquerda? Ele está vindo de ponta cabeça, ó. A esquerda é para cá. Belezinha? Então olha só, agora já estamos fazendo um desenho novo, ó. Surgiu ali um segmento até o ponto médio da aresta seguinte. E dali ele segue para o centro da face lateral do lado oposto aqui. Ou seja, seguiu, está ali o ponto médio, beleza. Só para a gente continuar lembrando onde é a esquerda, onde é a direita. Ó. Esquerda ali, direita, aí ele vai subir, esquerda, direita. Beleza? Nesse momento, pessoal, só para a gente se organizar bem, ele está nessa face lateral aqui, de lado, então, beleza? E é hora dele fazer uma conversão agora à direita. Para onde que vai ser a direita? Ó? Direita é para cá. Beleza, olha só. Direita, ó. Veio ali e chegou no ponto médio e agora ele vai para o centro da face que nós estamos enxergando frontalmente. Legal? E ali está o centro da face. Muito bem. Lembrando que a esquerda continua ali, a direita do outro lado, depois mantém ali a esquerda e a direita. Beleza? E agora é a hora da última conversão do robô, certo? Ele vai converter agora à esquerda. Só que ele está andando aqui, ó. Ele está andando na face frontal, beleza? Como se ele estivesse nessa posição aqui, de frente para nós. E ele vai converter à esquerda. Converter à esquerda é ir para cima. Então ele vai até o ponto médio da aresta e finalmente termina o movimento dele indo até o centro da outra. Belezinha? Então esse foi o movimento completo do robô. Sai do ponto P, faz toda essa movimentação e retorna ao ponto P. Não era uma questão fácil. E agora a gente vai ter que fazer a projeção ortogonal deste caminho todo no plano da base. Ou seja, a gente vai ter que projetar todos os segmentos no plano da base. Beleza? Então, volta no ponto P de novo ali. Pense no primeiro segmento que ele faz. O primeiro segmento que ele faz é um segmento que está paralelo à base. Então, se eu projetar um segmento paralelo à base, na base, olha o que vai acontecer. Lá embaixo, você vai ver um segmento azul surgindo. Aquele segmento azul é a projeção do primeiro segmento dele lá no plano da base. Beleza? O segundo segmento que ele faz ali é um segmento de descida, é um segmento vertical. Se eu projetar um segmento vertical no plano da base, eu vou ter um ponto. Aliás, todos os pontinhos vão cair exatamente na extremidade daquele segmento azul que nós fizemos o desenho. Ou seja, a projeção ortogonal do segundo segmento que o robozinho faz vai ser o próprio extremo do primeiro segmento. Beleza? O terceiro segmento é um segmento paralelo à base também, certo? Indo para aquela face de trás. Se eu projetá-lo na base, olha o que vai acontecer ali. Um segmento azul que está surgiu, é a metade de uma das arestas do cubo. Depois vai ter um outro segmento lá atrás, que também é paralelo ao plano da base. Ou seja, mais uma vez, nós temos um segmento que vai ser a metade da aresta. Estamos projetando o caminho do robô. Depois o robô desce mais uma vez, ou seja, um segmento vertical. Então, projetando vai dar um próprio ponto ali, que é extremo desse último segmento. Belezinha? E olha só o próximo. O próximo é curioso, porque o próximo segmento que o robô faz está contido na base. Se ele está contido, a gente vai dizer que a projeção dele é o próprio segmento. Na verdade, não será projetado. É só a gente colocar ali, ó, um segmento azul por cima daquele segmento que já estava ali.
Observe que, por enquanto, ó, formou-se ali um quadrilátero. Belezinha? Legal. Seguimos, então, com as projeções. O próximo segmento também está contido na base. É aquele que é o primeiro segmento novo que a gente fez ali. Ou seja, é só passar por cima, na cor azul, que eu vou ter a projeção dele mesmo. Depois é um segmento que sobe, vertical, projetando na base vai dar um ponto, beleza? E depois é aquele segmento que vem paralelamente à base em direção a essa face frontal, projetando aquele segmento lá na base, ó, eu tenho de novo ali metade de uma aresta. Beleza? Mais um segmento aqui na frente, paralelo à base, projetando ele vai dar metade da aresta de novo. Beleza? O próximo é vertical, vai dar um ponto. E o último, para terminar o percurso, é um segmento aqui em cima, paralelo à base de novo, ou seja, nós temos aí mais uma figura parecida com aquela anterior. Então, olha só, aquele desenho azul é a projeção do percurso do robô no plano da base, beleza? Isso vai estar ali na alternativa A. A alternativa A é a correta. Questão do ano passado, muito interessante. Belezinha? Próxima questão, no seu material está na número 1, diz o seguinte: João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir, e Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. Não falou ali projeção ortogonal, mas é a projeção do caminho. Belezinha? Legal. Está ali uma pirâmide, então, já na sua prova. E a pergunta é a seguinte: o deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide, ou seja, pelas faces da pirâmide, mais ou menos como o robozinho fazia na questão anterior. Sempre em linha reta, beleza? Do ponto A ao ponto E. A seguir, do ponto E ao ponto M e depois de M a C. O desenho que Bruno deve fazer é. Essa é uma questão muito clássica de projeção ortogonal. Já apareceu outras vezes, até em outros lugares também, que é envolvendo uma pirâmide, né, sólidos geométricos, eles gostam de colocar isso para a gente. Então nós temos ali várias alternativas, que são as projeções. Vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, o primeiro percurso é o seguinte. Ponto A, vamos primeiro destacar os pontos participantes aí. Ponto E, será importante. Ponto M e o ponto C. O nosso trajeto começa no A e vai até o E. Então nós temos ali, ó, o segmento vermelho. Beleza? Depois do E, ele vai até o M, que é o ponto médio do segmento BC. E depois vai de M até C. Esse é o percurso, esse é o trajeto. Projete este percurso no plano da base. Bom, então vamos pensar segmento a segmento. Note que agora nós temos um segmento AE que ele é oblíquo ao plano de projeção. O plano de projeção é o plano ABCD ali, é o da base. Se eu projetar o segmento AE no plano da base, eu vou ter um outro segmento, menor que o segmento original. E a grande manha para você projetar um segmento é pensar nas extremidades. Fica mais fácil. Pensa nas extremidades e os pontos intermediários serão projetados entre essas duas extremidades. Beleza? Então, o ponto A já está na base. Então, a projeção do ponto A é ele próprio. Quando você projetar o ponto E no plano da base, esse ponto E, supondo que essa pirâmide aí é regular, beleza? Supondo que a pirâmide é regular, a projeção do ponto E vai ser o quê? O centro da base. Beleza? Então projeta ali, ó, o ponto E, a projeção vai ser o centro da base. Belezinha. Então, uma das projeções é o ponto A próprio e a outra extremidade é o centro da base. Beleza? Qualquer ponto intermediário vai acabar sendo projetado no segmento que tem extremidades exatamente nesses dois. Então, aquele segmento azul é a projeção do segmento AE no plano da base. Beleza? A próxima projeção é do segmento que vai do E até o M. Bom, o E já está projetado e o M também já está projetado, porque a projeção do M é ele mesmo, ele pertence à base. Então, olha só o próximo
segmento projetado é aquele segmento azul ali, menor do que do E até o M, beleza? E a última projeção é aquela mais simples, de M até C, se é um segmento contínuo na base, vai ser a própria projeção. Então, basicamente, olha o que aconteceu. A projeção vai do A até o centro da base, supondo a pirâmide regular, né? E supondo ali essas condições ideais. O segundo segmento vai do centro da base até o M, e o M é o ponto médio de BC. E o terceiro vai do M até o C. Se a gente voltar aqui só para visualizar quais são as alternativas, a gente vai ter ali a alternativa C. Vai do A até o centro da base até o ponto médio de BC, beleza? Não de DC, né? De BC, e depois do ponto médio até o ponto C. Então a alternativa correta aí é a alternativa C, portanto. Belezinha? Mais uma questão para a gente terminar. É uma questão de 2013 e ela é a sua questão 4 do seu material. Gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada no seu ponto central, pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Considere a gangorra representada na figura em que os pontos A e B são equidistantes do pivô. Beleza? Então nós temos aí um desenho que veio na prova, uma gangorra, todo mundo conhece, imagino, né? E a pergunta é a seguinte: a projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra, quando essa se encontra em movimento, é. Olha só, tem algumas opções aqui: 2 pontos, 2 segmentos de reta, 2 arcos de circunferência, provavelmente, 2 segmentos agora verticais, primeiro eram 2 segmentos horizontais, e 2 figuras ali um pouco diferentes ali, né? Enfim, um segmento ao contrário ali. Beleza. Pessoal, seguinte, a gangorra, quando ela executa este movimento de subida e de descida, a pergunta é, logicamente, a projeção ortogonal dos pontos A e B ao longo desse trajeto, beleza? Então, olha só, como essa figura não está exatamente no meio da gangorra ali, eu fiz a medição e dá uma diferença, eu precisei fazer uma figura nova aqui para poder explicar melhor para vocês. Então, vamos imaginar essa figura aqui, que é uma representação da gangorra, nas duas posições extremas. A posição que ele apresentou para a gente original, e a outra posição extrema é quando a gangorra sobe completamente e o outro lado desce, que seria a posição extrema. Nesse trajeto, o que acontece com os pontos A e B? Beleza? Bom, olha só, o ponto A é o ponto mais baixo. Quando a gangorra vai subindo, vai descrevendo ali uma figura. Eu até vou colocar lá em cima o ponto C, que é o ponto mais alto relativo ao ponto A. E enquanto isso, o ponto B vai descendo e nós temos ali o ponto D, que é o ponto mais baixo relativo ao ponto B. Beleza? Agora, olha só. Como a distância do centro da tábua ali, do centro, que é o centro do pivô, beleza? Até cada extremidade é a mesma, o que acontece quando a gangorra sobe, na verdade vai ser um arco de circunferência, tanto nesse lado quanto neste lado aqui. É a mesma distância sempre da extremidade até o centro. Então o que vai acontecer? O movimento em si, veja, o movimento vai ser um arco de circunferência que vai do A até o C e um outro arco de circunferência que vai do B até o D. Existe uma alternativa ali que eram 2 arcos de circunferência. Mas cuidado, a gente fez 2 questões anteriores, a do robô e a do Bruno, em que nós tínhamos o caminho percorrido e a projeção ortogonal deste caminho. Beleza? Vamos projetar agora esses 2 arcos de circunferência no plano do chão. O que vai acontecer? Pega o pontinho C lá em cima, projeta ele no chão. Beleza? Olha o que vai acontecer.
ele vai acabar ficando exatamente no ponto A. Esse arco, ele tem uma abertura. Então, o ponto extremo do arco é o ponto mais longe aqui. Ou seja, que vai estar exatamente no centro do arco. Então, pega esse ponto, projeta ele no plano do chão também. Se eu projetar, eu vou ter um ponto um pouco antes do ponto A ali, beleza? O mesmo vai acontecer com o outro lado. Se eu projetar o ponto B no plano do chão, vai dar o ponto D. E se eu pegar o ponto extremo do arco e projetá-lo no chão, vai dar um ponto um pouquinho depois do D. Então, olha só, como qualquer ponto do arco será projetado no plano do chão, e a gente projetou as extremidades, que é a grande sacada para poder trabalhar com projeção ortogonal, o que vai acontecer? Qualquer ponto daquele primeiro segmento ali, ó, pode ver aquele tracinho azul ali, ó, um segmento de reta azul, no primeiro lado ali. E no outro lado vai ter um outro segmento de reta azul. Aqueles dois segmentos de reta horizontais são as projeções ortogonais dos arcos de circunferência no plano do chão. Beleza? Então a alternativa aí seria a alternativa B e não aquela que mostra os arcos de circunferências, porque essa seria o trajeto e não a projeção. Beleza? Bom, turma, é o seguinte. Então, olha só. Para vocês terem uma excelente preparação aí sobre esse assunto para a prova do Enem, eu sugiro que vocês resolvam as questões. Pode ser um pouco mais devagar, faz uma hoje, outra amanhã, enfim. Pelo menos as questões do Enem. Tem as outras questões do final que também são interessantes ali para ter algumas ideias diferentes, mas no mínimo as questões do Enem, beleza? E saiba que nós aqui do Positivo, os professores, estão sempre à disposição de vocês para ajudar. Então, qualquer dúvida, nos procure, tire dúvida, resolva isso antes e todos farão com certeza uma excelente prova. Valeu, tchau para vocês aí, obrigado.